Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o capítulo 2, verso 3. Amós 1, 3 a capítulo 2, verso 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e eliminarei o morador de Biquiate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Ascalon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. Seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Nós vamos meditar sobre o tema: o juízo de Deus sobre as nações. O juízo de Deus sobre as nações. O Deus a quem pertencemos, a quem servimos, não é apenas o Deus da igreja. Ele é o Deus de toda a terra, de todo o universo. Os assuntos pelos quais Deus interessa não são apenas os assuntos chamados espirituais. Deus se importa com todos os temas. Deus se importa com as nações. Deus se importa com as decisões políticas. Deus se importa com os acordos internacionais. Deus se importa com a economia. Deus se importa com as alianças, com os tratados de paz. E este texto que nós acabamos de ler é a denúncia acerca do pecado das 6 nações gentílicas, antes de pronunciar a sentença divina contra Judá e contra Israel. Estas 6 nações não receberam a palavra de Deus, não tinham a revelação de Deus, não tinham a lei escrita de Deus, mas elas tinham, como todos os povos têm, a lei interior da consciência. A Bíblia diz em Romanos 2, que quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Quem mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. De tal maneira que aqueles que não receberam a lei escrita serão julgados pela lei interna e interior da consciência.
porque Deus instalou na sua mente, no seu coração, na sede da sua alma, um tribunal, o tribunal da consciência. Certamente o pecado do povo de Deus é maior, mais grave, de consequências mais danosas, do que o pecado dos pagãos e dos ímpios. Porque aqueles pecam contra a luz da consciência. Nós pecamos contra a lei escrita de Deus. Nós pecamos contra o amor de Deus. Eu queria, à guisa de introdução, olhar com os meus irmãos alguns pontos que Amós levanta antes de nós considerarmos estas 6 nações particularmente. Em primeiro lugar, Amós anuncia que em todos os casos o julgamento é um ato de Deus. O juízo não vem porque é Satanás que o está impondo. Esse juízo não está sendo derramado por uma divindade tribal, um ídolo. Esse juízo não está caindo sobre essas nações simplesmente por um fenômeno natural, por uma convulsão da natureza, por uma tragédia ecológica, por um abalo sísmico. O texto é claro. Quem envia o fogo é Deus. Quem mata é Deus. Quem destrói é Deus. Quem é o agente do juízo é Deus. Nós precisamos estar muito atentos e cuidadosos para não atribuirmos a Satanás algo que Deus está fazendo. Deus é o Deus ético, Deus é o Deus santo, Deus é o Deus justo. E Deus não se compraz na iniquidade, Deus não tem prazer na violência, Deus não tem deleite quando os homens se aplicam a praticar a violência, a maldade, a crueldade com o seu próximo. Isso provoca a santa ira de Deus, isso provoca e deságua e desemboca no santo juízo de Deus. Segunda coisa, Amós anuncia que em todos os casos o pecado selecionado para julgamento é aquele cometido contra o povo de Deus. Se você notar nessas 6 nações, 5 delas estão cometendo pecados direcionados a Israel, ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus. Só uma nação aqui que não está pecando diretamente contra Israel é Moabe. O pecado dele é contra o rei de Edom, mas também de certa forma um aliado de Israel, porque tem parentescos muito próximos. Isso traz uma lição para nós. Deus tem zelo pelo seu povo. Mesmo que o seu povo esteja vivendo em transgressão e desobediência, Deus ainda continua velando por este povo. Quem toca no povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Perseguir a igreja de Deus é a mesma coisa que perseguir a Deus. Perseguir a igreja de Cristo é a mesma coisa que perseguir a Cristo. Foi o que Jesus disse para Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo perseguia a igreja, perseguia a Cristo. Terceiro ponto. Amós anuncia o juízo de Deus de fora para dentro. Você percebe que pedagogicamente Amós começa denunciando os pecados das nações gentílicas, da Síria, da Filistia, da Fenícia. Depois ele entra para aqueles mais próximos, Edom, Amon e Moabe, para depois chegar em Judá, para então entrar em Israel. Note você que Amós pedagogicamente está encurralando Israel, o foco da sua atenção. Certamente, se ele estivesse pregando esse sermão em praça pública, ganharia os aplausos dos israelitas, porque na verdade aquelas nações pagãs, ímpias, que adoravam outros deuses, que eram desumanas em suas práticas de violência, mereciam o repúdio de Israel e certamente o juízo de Deus. E então, o profeta Amós vai acercando, vai encurralando, vai entrincheirando, vai apertando o cerco, até que ele chega a embocar a trombeta diretamente para Israel, para denunciar o seu pecado. Quarto lugar, Amós anuncia o juízo de Deus às nações pagãs e depois àquelas que tinham parentesco com Israel. Você percebe que começa com Damasco, depois ele desce para Gaza, depois ele vai para Tiro. E estas primeiras 3 nações são representadas por suas capitais. Damasco era a capital da Síria,
Gaza era a capital da Filistia, e Tiro era a capital da Fenícia. E ele então começa com aqueles que não têm nenhum vínculo de parentesco, de consanguinidade com Israel. Com aqueles que são inimigos de fato e que não têm nenhum vínculo, nenhuma ligação de família, para depois então entrar na família e tocar a trombeta diretamente em Israel. Quinto lugar, Amós anuncia o juízo de Deus pela transgressão da luz interior e depois pela transgressão da verdade revelada. Estas nações, Síria, Filistia, Fenícia, Edom, Amon e Moabe, nunca receberam a revelação escrita de Deus. E se você notar, o pecado que Deus está condenando nessas nações não é nenhum pecado da relação dessas nações com o próprio Deus. São pecados de violência, de desumanidade, de falta de amor, de falta de respeito, de falta de urbanidade, de humanidade com o seu próximo. São pecados contra o ser humano. Se eles não tinham a revelação escrita de Deus, eles tinham a revelação interna da consciência. E desta maneira, eles não estão isentos de responsabilidade moral, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Eles ficaram sem o conhecimento de Deus, mas não sem responsabilidade para com Deus. Eles ficaram sem lei escrita em tábuas de pedra, mas não sem lei escrita nas tábuas da consciência. Notem vocês que privilégio implica em responsabilidade. Quanto mais você sabe, mais responsável você é. Quanto mais você tem, mais se exige de você. É por isso que o juízo começa pela casa de Deus, e o juízo ao povo de Deus é maior do que o juízo do ímpio. Porque o povo de Deus tem maior conhecimento, tem maior revelação, tem mais luz, tem mais informação, tem mais dados da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. E desta maneira, irmãos, todos nós um dia teremos que prestar contas diante do reto e justo juiz de toda a terra. Sexto lugar, Amós anuncia que o cálice da ira de Deus pode transbordar. E então, o juízo será inevitável. Notem vocês a expressão repetida como estribilho: por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. O que é que Amós está querendo dizer com isso? Amós está dizendo é que o cálice da ira de Deus está enchendo. É que o pecado que o homem pratica não fica sem ser observado por Deus. A Bíblia diz que no dia do juízo, os livros serão abertos, e os homens serão julgados segundo o que estiver escrito nos livros. O que você fala de palavra frívola, Deus anota. Suas ações, Deus anota. Suas omissões, Deus anota. Seus pensamentos, Deus anota. E o homem vai pecando, e este cálice da ira vai enchendo. E no momento parece que Deus é tolerante, parece que Deus passa por cima, parece que Deus está dormindo, parece que o juízo de Deus não vem. O homem faz e acontece e escapa. O homem faz e acontece e se dá bem. E ele faz e acontece e ele parece que não está sendo vigiado, não está sendo punido. Mas haverá um dia que esse cálice da ira de Deus se encherá. E quando esse cálice se encher, o juízo será inevitável e inexorável. É isso que Amós está falando para nós. Quando a hora chegar, não tem escapatória. Não tem apelo. Vai ser um juízo inevitável, irreversível, irremediável, inapelável. E se vocês perceberem que pecados são esses, dessas nações, que fez transbordar o cálice da ira de Deus, se você notar, é o pecado da crueldade, é o pecado do comércio impiedoso de escravos, é o pecado do rompimento de promessas, é o pecado do ódio persistente, é o pecado da profanação dos mortos. Notem que são todos eles pecados na linha horizontal e nunca na linha vertical. Porque o pecado que você comete contra o próximo também é um pecado contra Deus.
É por isso que quando Davi adulterou com Batseba e mandou matar seu marido, na hora que ele caiu em si, reconheceu o seu pecado, ele confessou a Deus e disse: contra ti somente pequei. Antes do pecado atingir o homem, atinge a Deus. Antes de você ferir a imagem e semelhança de Deus, você fere o Criador. Antes de você ultrajar o ser humano, você ultraja Deus. É por isso que o pecado é tão grave. É por isso que o pecado é maligníssimo aos olhos de Deus. Se você perceber, sétimo lugar, Amós anuncia que o pecado sempre desemboca em grandes tragédias. Pecado e sofrimento são coisas inseparáveis. Notem isso. O pecado é uma fraude. O Satanás é um farsário. Ele passa a ideia de que o pecado é doce, de que o pecado é prazeroso, de que o pecado compensa, de que você escapará do pecado, que você vai fazer, você vai acontecer, e no final vai dar tudo certo. Mas na verdade, o pecado é uma fraude e Satanás é um embusteiro. Porque não há pecado sem consequência, não há pecado sem preço, não há pecado sem salário, e o salário do pecado é a morte. Você nota que essas tragédias que vêm acontecendo com essas nações, são tragédias que são absolutamente fruto do pecado que elas cometeram. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. O pecado ainda produz sofrimento. O sofrimento é filho do pecado. O pecado ainda gera tristeza. Ainda provoca lágrimas. Ainda provoca separações. Ainda provoca vergonha. Ainda provoca opróbrio. Ainda provoca morte. E é isso que Amós está alertando. Mas em último lugar, Amós anuncia que em todos os casos, o extremo da culpa implica no extremo do julgamento. Quando o cálice da ira de Deus transborda, esta é a culpa máxima. E então também o juízo máximo acontece. É o fogo. Eu meterei fogo, eu enviarei fogo, eu queimarei, eu destruirei. E Deus destrói palácios, e Deus destrói cidades, e Deus quebra muralhas, e Deus destrói príncipes, e Deus destrói reis, e Deus destrói o povo. E o juízo de Deus vem, e vem completo, e vem com fúria, e vem com absoluta capacidade de destruir e desmoronar tudo à sua volta. Se você vê, o fogo é o símbolo do juízo de Deus. É por isso que o anticristo, o falso profeta, o ímpio, Satanás, vão ser lançados no lago do fogo, porque este é o símbolo mais terrível do juízo final de Deus contra a impiedade dos homens. As nações caíram, continuam caindo. O pecado é quem derruba as nações. O opróbrio é quem derruba as nações. O pecado é o opróbrio das nações. Caiu o Egito, caiu a Babilônia, caiu a Síria, caiu o Medo-Persa, caiu o Império Grego, caiu o Império Romano. Napoleão pensou que ele construiu um império e morreu solitário, isolado, na ilha de Santa Helena. O Império Comunista pensou que iria destruir o povo de Deus e provocou a maior matança de cristãos de todos os tempos no século XX. Mais de 40 milhões de cristãos foram trucidados pelos comunistas. Mas o Império Comunista caiu. Qualquer força, qualquer império, qualquer poder econômico, político, que se levantar sobre a terra com despotismo, com virulência, com truculência, mas hoje, mas amanhã, vai cair, porque a Bíblia diz que Deus é quem levanta reinos e abate reinos. Dito isso, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para nós olharmos estas 6 nações. Primeiramente, vamos olhar o juízo de Deus sobre Damasco. Versículo 3, qual foi o pecado de Damasco? E você vai notar aí no verso 3, que o pecado de Damasco foi trilhar a Gileade com trilhos de ferro. Gileade era uma cidade do norte de Israel. E quando a Síria, que foi um inimigo contínuo, constante de Israel, dominou esta cidade, agiu com desumanidade, com crueldade. E diz o texto, que não apenas eles esmagaram a cidade, mas botavam as pessoas deitadas
e passavam por cima delas com trilhos de ferro, com rolos pontiagudos para rasgar os seus corpos. Na verdade, o que Deus está condenando é que a Síria tratou gente como coisa. Da mesma maneira que se usava para debulhar o trigo, passando máquinas pesadas, pontiagudas e cortantes, para debulhar o grão, para fazer em munha, em pó, a palha. Assim também a Síria passava os seus carros, pontiagudos, com ferros, com trilhas de ferros, sobre as pessoas impotentes, indefesas, jogadas ao chão, e isso não pode ser contra-atacado por Israel, mas esteve aos olhos de Deus como um fato para o julgamento final da Síria. Se você notar, o profeta Eliseu, ele anteviu esse dia. Ele anteviu esse dia. Está escrito lá em 2 Reis 8, versículos 12 a 13, que certa feita Eliseu estava na Síria, e ele disse para Azael, começando a chorar diante de Azael, e quando Azael perguntou por que Eliseu estava chorando, Eliseu disse, porque eu estou vendo o que você vai fazer com o meu povo. E logo depois, Azael matou o rei, sufocando-o num cobertor. E diz, este texto, 2 Reis 8:12, a palavra de Eliseu, porque eu sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Era uma atitude cruel, desumana. Era uma atitude que Deus não podia tolerar. E aqui eu aprendo algumas lições para o nosso ensino. Primeiro, riqueza não previne avareza. Damasco era uma cidade rica. Damasco era uma cidade opulenta. Damasco era a sede do poder da Síria, um país forte que conquistava as nações vizinhas. Mas o fato de Damasco ser uma cidade rica não deu a ela satisfação, contentamento. Ela queria mais, sempre mais. E não apenas queria sempre mais, ela agiu com truculência, com desumanidade. Quanto mais forte, mais cruel. Quanto mais poderoso, mais truculento. Quanto mais poder se tem, quanto mais dinheiro se tem, mais se quer, mais esmaga o pobre, mais aflige o necessitado, mais com truculência age diante das pessoas. Foi isso que Deus não pôde suportar em relação ao pecado da Síria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. A riqueza não humaniza as pessoas. É um engano pensar que se nós tivermos todas as pessoas niveladas na riqueza, nós teremos todas as pessoas civilizadas. Nós teremos todas as pessoas respeitando um direito umas das outras. Na verdade, a questão de dizer que é a pobreza que gera toda a violência, isso não é verdade. A violência não está propriamente na pobreza. A violência está no coração do homem. É do coração do homem que procede os homicídios. Olha os grandes impérios, olha as nações mais ricas, são as nações que com mais violência agem, são aquelas que despoticamente mais oprimem os fracos, são aquelas que nas guerras mais trucidam aqueles que não têm poder de resistência. Tem riqueza, tem poder, tem cultura, mas sem Deus, eles são verdadeiros monstros para oprimir os fracos. E estava acontecendo isso com a Síria. Em segundo lugar, a força é uma tentação à violência. A Síria era forte, mas usa a sua força, não para o bem, mas para o mal. Para esmagar, para tratar a gente como coisa. E qual é o juízo de Deus sobre Damasco? Olha os versos 4 e 5. Meterei fogo à casa de Azael, o rei, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biquiat-Even, e é o que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Note você algumas coisas aqui comigo. Primeiro, o juízo de Deus recai sobre aquilo que a nação tem de mais proeminente,
a sua força, o ferrolho de Damasco, é quebrado. Ou seja, a cidade inexpugnável vai ser aberta, vai ficar vulnerável, vai ficar exposta ao poder de seus inimigos. Segundo, o juízo de Deus atinge o pecado nacional. No versículo 5, diz aí que Deus eliminará o morador de Biquiat Even. Por que Deus vai eliminar os moradores dessa cidade e os restantes ele vai levar em cativo? O que é que tem nessa cidade de mais pecaminoso, de mais horrendo aos olhos de Deus do que o restante dos habitantes da nação? É que em Biquiat Even ficava o templo do Deus Sol, ficava o centro da idolatria da Síria. Local onde as pessoas adoravam um ídolo, e local onde haviam verdadeiras bacanais, como liturgia do culto à sua divindade. E este local provoca de tal maneira a ira de Deus, que o resto da nação vai levado cativo, mas esta cidade vai ser completamente eliminada por Deus. Você perceber no verso 5, a Síria invade Gileade, uma cidade de Israel, e monstruosamente passa carros de ferro em cima de pessoas. A ira de Deus vem sobre essa cidade. E diz o texto que ela vai ser levada cativa para a região de Kir. Ele vai ser desterrado. E Deus aplicará nesta cidade, neste país, a Síria, o seu juízo. Vamos ao segundo juízo aí, nos versículos 6 a 8. O juízo de Deus sobre Gaza, ou sobre a Filistia. Qual era o pecado de Gaza? Olha aí comigo, versículo 6. Por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Gaza era uma cidade estrategicamente colocada numa rota comercial. E o grande problema de Gaza é que essa cidade estava ligada ao comércio de escravos, ao tráfico de vidas humanas. Você pode perceber que o profeta Amós define esta cidade como a capital do país, Gaza, e menciona mais outras grandes cidades, Asdod, Ascalon e Ecrom. Ele só não cita aí a cidade de Gat, que era a 5ª capital da Filistia. Eram 5 capitais, sendo a cidade de Gaza a principal capital. Mas até mesmo Gat é destruída, porque você pode perceber que o resto, versículo 8, o resto dos filisteus perecerá. Então todas as grandes cidades da Filistia estão perecendo por causa desta atitude de Gaza de fazer leilões para vender gente humana, para vender pessoas. E o que está acontecendo? Gaza capta as pessoas, rapta as pessoas, sequestra as pessoas e leva essas pessoas para o mercado, para o leilão de vida humana centralizada em Edom. É isso que está acontecendo aqui. Levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Esse povo aqui é o povo de Deus, é o povo de Israel. E se você perceber, eles estão desta maneira cometendo o seguinte erro, o seguinte pecado. Eles estão, por amor ao lucro, usando pessoas como mercadoria. Eles traficam pessoas humanas para o enriquecimento. E aliás, se você notar, o tráfico de escravos é uma das páginas mais tenebrosas e vergonhosas da história humana. As grandes nações, as grandes civilizações empregaram os braços dos escravos para construir os seus grandes monumentos e as suas grandes cidades, os seus grandes palácios, as suas grandes fortalezas. As pirâmides do Egito foram construídas pelo braço dos escravos. Os egípcios construíam as suas cidades com os braços dos escravos hebreus. Você percebe que o comércio escravagista só terminou na Inglaterra no século XIX. Só terminou no Brasil no século XIX. E ainda hoje, há guetos de trabalhos escravagistas. Mas hoje há talvez outras coisas mais modernas. E se você perceber, a transição
A transição de Damasco para Gaza é a transição de um campo de batalha para uma sala de reunião. O pecado de Gaza não é sair em campo para esmagar pessoas com tanques de guerra. É de entrar numa sala com ar-condicionado e com atitudes políticas, negociar vidas humanas, escravizar o trabalho humano, é vender pessoas humanas para outras nações. De certa maneira, irmãos, existe hoje a escravização das nações pobres pelas nações ricas. Quantas nações que trabalham e que não usufruem o fruto do seu trabalho? Nações que se tornam dependentes financeiramente. Nações que se tornam absolutamente subjugadas pelo poder econômico. E desta maneira, embora não há uma escravidão legal, mas há uma escravidão real. E isso pode ser bonito aos olhos dos homens, pode receber os aplausos dos diplomatas, mas isso não fica esquecido aos olhos de Deus. Se você perceber, o que me impressiona aqui é que esse país, a Filistia, está levando escravos e vendendo escravos para os parentes de Israel, vendendo escravos para Edom, para aqueles que eram sangue de Israel. Aqui a família está dividida e há irmãos oprimindo outros irmãos. Este é o ponto mais cruel aqui. Que quem está comprando os escravos israelitas não são os pagãos distantes, mas são os edomitas. E quem são os edomitas? São os filhos de Esaú. E quem são os israelitas? São filhos de Jacó. E Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Vêm do mesmo tronco de Isaac. É gente do mesmo sangue. É gente da mesma raça. É gente do mesmo jaez. É gente da mesma estirpe. É gente que está oprimindo aqueles que são muito próximos. E isso provoca a ira de Deus. Vamos ver o juízo de Deus sobre a Filistia, o que está acontecendo. Olha os versículos 7 e 8 aí. Meterei fogo os muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod, que tem os 7 Ascalon, moverei a mão contra Ecrom, o resto dos filisteus e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Ou seja, Deus vai destruir a estrutura física da cidade e Deus vai destruir o povo nas cidades todas importantes deste país, a Filistia. Vamos ver. Terceiro lugar agora. Como é que Deus vai julgar o pecado de Tiro? Olha comigo, por favor. Versículo 9. Olha aí. Por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. A Fenícia era um país extremamente importante no mundo antigo como país do comércio, país da moeda. E Tiro era a capital da Fenícia. Era uma cidade cosmopolita, era a princesa e a rainha do Mediterrâneo, a rival de Samaria em termos de luxo, de opulência, de grandeza. E o que aconteceu em Tiro? Tiro, além de ser um grande centro comercial, porque ficava na rota principal do comércio entre a Síria e o Egito, Tiro especializou-se em comércio de escravos, em comércio de vidas humanas. E aqui é um ponto importantíssimo, que eu friso a sua atenção. Qual é a diferença do pecado de Gaza para o pecado de Tiro? Se Gaza vendeu gente humana, escravos, qual foi o agravo do pecado de Tiro? Está escrito no verso 9. Porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Além de opressão, tem perjúrio. Além de agir com desumanidade, eles não cumpriram a palavra empenhada. Que palavra empenhada era essa? Que palavra empenhada era essa? Você se lembra que quando
Salomão estava construindo o templo, Hirão, rei de Tiro, fez uma aliança de paz com Salomão. E nesta aliança de paz de Hirão com Salomão, Hirão prometeu a Salomão mandar para ele gente especialista em arte para fazer o templo e mandar madeira, cedro do Líbano, para construir o templo. Hirão e Salomão fizeram uma aliança de paz. Israel nunca declarou guerra contra Tiro. Pois bem, agora Tiro declara guerra contra Israel, pega gente de Israel, vende essas pessoas para Edom, e diz a Bíblia que quebra a aliança, não leva a sério a aliança de irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que é melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Quando você empenha a sua palavra, Deus anota isso. Deus registra isso. Se existe uma coisa que Deus não tolera, é voto de tolo. Que Deus não aceita, é você prometer e não cumprir. Você falar e não fazer. Você assumir um compromisso e dar um passo para trás. Deus quer que o seu povo cumpra a sua palavra. Deus quer que a palavra do seu povo seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E o que Deus não tolerou em Tiro foi que, além de agir com desumanidade, agiu também com perjúrio. Agiu também quebrando a sua aliança, quebrando o seu pacto, quebrando a sua palavra. Nós poderíamos usar isso de tantas maneiras. Uma pessoa pode quebrar uma palavra, num acordo feito, num negócio feito, num relacionamento conjugal feito, numa parceria feita. Ou seja, depois que você faz essa parceria, um desses parceiros muda as regras do jogo para prejudicar o outro, para ferir o outro, para surrupiar o que é do outro. Deus não aceita atitudes de espertalhões. Deus não tolera aqueles que fazem uma aliança e depois quebram essa aliança no meio do caminho para oprimir, para auferir lucros. É isso que estava acontecendo com Tiro e que Deus não tolerou. Se você perceber, agora Deus está trazendo um juízo sobre Tiro. Olha aí, por favor, versículos 10 e 11. Versículo 10. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Não adiantou nada eles ajuntarem dinheiro, eles acumularem riquezas, porque Deus os destruiu. E estas nações todas estão sendo entregues nas mãos de Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, que vai entrar, que vai saquear, que vai incendiar, que vai oprimir, que vai matar, que vai levar outros cativos. Vamos ao quarto juízo, o juízo de Deus sobre Edom, versículos 11 e 12. Olha aí comigo, por favor. Olha aí 11 e 12. Por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. O que é que aconteceu com Edom? Edom, como vocês sabem, tem uma ligação muito estreita com Israel. São os descendentes de Esaú. Israel, descendente de Jacó. Os edomitas sempre olharam para Israel com desdém e com desprezo. Nos ensinando uma grande lição. É que os cabeças dessas duas nações tinham ódio um pelo outro. Esaú passou a odiar seu irmão Jacó. E o ódio desses dois homens transferiu-se para os seus filhos, para os seus descendentes, para aquele povo que se forma em duas nações diferentes. E diz a Bíblia que quando Israel queria passar pelo território de Edom, pediu permissão para beber da sua água, que não tomaria nada dos seus campos, os edomitas saíram contra eles com espada na mão. Diz: por nós vocês não vão passar. Mais tarde, da mesma maneira, eles rechaçaram Israel, não querendo deixar que Israel tivesse qualquer relação amistosa com eles. Mas esta ira, que parece que não apagava nunca, que não cessava nunca, chegou ao ponto que o livro de Obadias registra isso, que quando a Babilônia invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, matando a espada, massacrando, os israelitas que tentavam escapar
os edomitas ficavam nas encruzilhadas para terminar de matá-los. E depois entraram na cidade de Jerusalém invadida, e pilharam a cidade, e saquearam a cidade, e matavam as pessoas já feridas e indefesas. O ódio de Edom nunca cessou, nunca acabou. É alguém que tem uma mágoa, e essa mágoa não acaba nunca. É alguém que passa um ano, passa 2, passa 10, passa um século, e nunca acaba esta mágoa, esse ódio, esta sede de vingança. E se você perceber, é um pecado, é um ódio agressivo, porque persegue seu irmão à espada, é para matar mesmo. Não tem nenhuma misericórdia, baniu toda a misericórdia. A sua ira não é a ira que apenas está guardada no peito, não. Ela não cessa de despedaçar. E diz o texto que esta ira não consegue ceder espaço ao perdão, porque diz o texto, reteve a sua indignação para sempre. Irmãos, que coisa triste. É que quando alguém mantém uma mágoa no coração por alguém e não consegue perdoar, não consegue se reconciliar, não tem medidas para aproximação, não tem atitude de quebrantamento, não tem disposição de acertar o relacionamento. Gente que odeia hoje, gente que odeia amanhã, que vai odiar mês que vem, que vai odiar a vida inteira, que vai morrer com ódio no coração. E a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, nós não poderemos ser perdoados. Se nós não tivermos misericórdia, nós não vamos receber misericórdia. Porque com a medida que nós medirmos as pessoas, nós vamos ser medidos também. Então aquele que não perdoa, não pode receber perdão de Deus. E a única alternativa é o juiz de Deus vir, é a pessoa que fecha a porta da graça com as suas próprias mãos. Qual o juízo que veio sobre Edom? Olha aí, versículo 12. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Deus está destruindo essa nação. Se você quer saber como é que foi, leia o livro de Obadias. Obadias diz que Edom era tão orgulhosa, porque Edom ficava no alto dos penhascos. Colocou o seu ninho entre as estrelas. Eles pensavam, ninguém vai nos arrancar daqui de cima. E Deus diz lá no livro de Obadias, versículo 4, ainda que coloques o teu ninho nas estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. E Deus derruba Edom, Deus entrega a Edom aos seus inimigos, e Edom é saqueada, é espoliada, e é queimado, as suas cidades viram cinzas, por causa do juízo de Deus. Vamos ver o quinto juízo, penúltimo, juízo de Deus sobre Amon. Olha os versículos 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Notem vocês, que o pecado agora de Amon é um pecado de crueldade. Quem é Amon? Quem é Moabe? Amon e Moabe, essas duas outras nações, são nações oriundas de Ló. Lembram-se? Quando Ló saiu de Sodoma, com as suas 2 filhas, sua mulher virou estátua de sal, seus genros foram queimados em Sodoma, juntamente com a cidade. Somente Ló e as 2 filhas escaparam. Pois bem, essas 2 moças, dentro de uma caverna, disseram uma para outra, nosso pai já está velho, e não teremos descendência, não daremos descendência ao nosso pai. O que elas fizeram? A mais velha embriagou seu pai e coabitou com ele sem que ele soubesse. E ela então gerou um filho, dando o mesmo conselho para a mais nova, que embriagou seu pai. E ele coabitou com ela sem saber, e ela engravidou. E desses 2 relacionamentos de Ló com as suas próprias filhas, embriagado, nasceram Amon e Moabe. De tal maneira que Amon e Moabe são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Tem parentesco então com os israelitas, mais distante do que Edom, mas tem. Estas 2 nações tornaram-se nações pagãs, idólatras. Moloque, por exemplo, era um deus adorado em Amon, um ídolo que era de bronze, todo oco por dentro, onde se botava fogo, e ali os pais sacrificavam seus próprios filhos nos braços incandescentes daquele ídolo. Era uma coisa tão terrível, era uma coisa tão dramática. E qual era o pecado de Amon? Se você perceber,
Eles invadem novamente Gileade. Se Gileade trilhou as pessoas, se Damasco trilhou as pessoas em Gileade com ferro, com trilhos de ferro, diz a Bíblia que Amon vem em esta mesma cidade e rasga o ventre das grávidas. E você nota que eles estão agindo com truculência contra duas classes de pessoas indefesas, as mulheres grávidas e as crianças que estão no ventre, os filhos que estão no ventre. Então eles matam as mães e matam os filhos ainda não nascidos. Eles agem com truculência contra quem não precisam agir com truculência. É uma truculência gratuita, desnecessária, desumana, cruel, imoral, antinatural. E Deus olha isso, e Deus vê isso, e não pode aceitar isso. Por isso a Bíblia diz no versículo 14, por isso meterei fogo aos muros de Ramá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Veja você que o mesmo terror que os amonitas impuseram em Gileade, eu imagino que enquanto os homens são passados ao fio da espada, os jovens são trucidados, as mulheres grávidas são apanhadas, debaixo de pavor, de grito, de desespero, e eles então rasgam os ventres dessas grávidas e matam os seus filhos diante dos seus olhos, o pavor, o desespero, e esse mesmo desespero Deus impõe sobre Moabe. Porque Moabe cai, mas não cai numa noite escura, não cai de surdina, cai com alarido, cai com grito de guerra, cai com o mesmo ambiente, clima de pavor que impuseram à cidade de Gileade. Para concluir, vamos ver qual é o pecado de Moabe, a última nação aí, gentílica. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. O que está acontecendo aqui? Certa feita, o rei de Israel, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom, numa colisão, partiram para guerrear contra Moabe. Moabe pagava impostos a Israel e rebelou-se contra Israel. Então o rei de Israel chamou Josafá para lutar com ele. Josafá foi. Chamou Edom, Edom foi. E esses 3 reis cercaram o rei de Moabe. Como não conseguiram lograr pleno êxito, o rei de Moabe pegou o filho do rei de Edom e o matou. E o sacrificou num lugar alto, em cima do muro. E agora o tempo passou. E esse ódio não acabou. E esse ódio não cessou. E esta sede de vingança ainda não se satisfaz com a morte. E diz o texto bíblico que esse ódio ainda continua consumindo como fogo. Chegou ao ponto de eles cavarem a sepultura daquele rei que eles tinham matado, que eles tinham sacrificado, e agora pega os ossos da sepultura e os queima até virar cal, até virar pó. Por causa do ódio, por causa da sede de vingança, que não se satisfaz em apenas matar. Diz a Escritura que este ódio irracional levou Moabe a profanar os próprios mortos, revelando a nós que o ódio envenena o coração, mais do que fere o objeto do seu ódio. O princípio que Amós está ensinando é o seguinte: a necessidade de renunciar ao espírito de vingança. Cuidado com o espírito de vingança. A vingança é um atributo exclusivo de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer rei, qualquer governo, qualquer nação que tomar a vingança em suas próprias mãos, está se colocando debaixo do próprio juízo de Deus. Você nota? No dia que o rei de Moabe abriu a sepultura do rei de Edom, ele lavrou a sua própria morte. Porque o texto diz, versículo 2 e 3, por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. Irmãos, eu quero concluir, fechando aqui alguns pontos.
Notem vocês que esses pecados não são pecados chamados pecados espirituais. São pecados contra a humanidade. Não são pecados frutos do conhecimento da lei moral, da lei escrita de Deus. Mas são pecados que violam princípios universais de relacionamento humano. Não é preciso ser crente para ter que obedecer esses princípios. Mesmo as nações pagãs que não tinham a palavra de Deus eram responsáveis diante de Deus por essas coisas. Eu quero perguntar a você nesta noite, como é que você vê as pessoas? Como coisas ou como gente? Nós estamos vivendo um século da coisificação do ser humano, onde se ama o dinheiro e se usa as pessoas. Eu pergunto a você, até que ponto você não tem usado as pessoas? Até que ponto você não tem tratado as pessoas com falta de dignidade que elas merecem? Até que ponto a sede do lucro não tem sido maior do que o respeito pelas pessoas no seu coração? Até que ponto você também não tem passado por cima das pessoas para conseguir coisas, para alcançar os seus propósitos, para realizar os seus próprios projetos? Até que ponto você também não tem firmado um acordo para depois desfazer esse acordo? Fazer uma aliança de irmãos e depois atentar contra esse próprio irmão? Até que ponto nós também não somos violentos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações? Até que ponto nós também somos lerdos em perdoar, tardios em conceder perdão, e alimentamos no coração o ódio, a mágoa, o rancor, e nem mesmo a morte desta pessoa desafeta, nos satisfaz? Queremos profanar o seu próprio corpo, os seus próprios ossos, a sua própria memória. Os pecados que Deus denunciou nesta nação não são pecados que estão longe do próprio povo de Deus. Que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê capacidade para ler o que está dentro de nós, que está à volta de nós, para que não venhamos a incorrer nesses mesmos erros. Porque o Deus que julgou essas nações é o mesmo, é o Deus santo, é o Deus justo, é o Deus que está no trono, é o Deus que não faz vistas grossas ao pecado, é o Deus do juízo. Diante de quem você e eu vamos ter que comparecer um dia para dar conta da nossa própria vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.